Informação importante que a gente precisa destacar com os nossos comentaristas, porque a empresa R7 Facilities, responsável pela reforma no telhado da Penitenciária Federal de Mossoró, já recebeu 150 milhões de reais por prestação de serviços a órgãos do governo federal somente no último ano. A empresa firmou contratos com a Polícia Federal e também a CGU, Controladoria Geral da União, e é investigada por ter laranjas em seu quadro societário e vigiada sobre a possibilidade de funcionários terem facilitado a fuga dos dois criminosos. Ainda foragidos, Davidson Nascimento e Rogério Mendonça tiveram seus nomes incluídos na lista de foragidos da Interpol e a polícia oferece uma recompensa de R$15 mil por informações sobre cada fugitivo. Eu vou começar essa rodada de análises com o Acácio Miranda. No intervalo aqui, a gente estava tratando justamente dessa informação que envolve a fuga de Mossoró. Agora tem informações relevantes sobre os contratos firmados com essa empresa que estava prestando serviço de reformas no presídio de Mossoró. Estão tentando conectar o quanto a obra teria impactado ou facilitado na dinâmica da fuga. Que avaliação é preciso fazer desse momento, do contrato, da empresa, dos laranjas e o que a gente pode esperar daqui para frente, hein, Acácio? Obviamente, quando nós pensamos que é uma empresa recém-constituída, no nome de laranjas, e que o primeiro contrato, um dos primeiros contratos que ela ganha com o poder público é de uma penitenciária federal, diante das circunstâncias atuais e principalmente diante do poder econômico que as organizações criminosas têm no Brasil atualmente, isso levanta suspeitas bastante razoáveis que talvez isso tenha sido planejado. Óbvio, se fosse planejado efetivamente ou se tivessem fugidos grandes líderes importantes dessa facção, eu acho que seria possível nós cravarmos. Essa empresa foi montada para que fosse facilitada essa fuga. Mas como foram pessoas periféricas que só estavam no sistema federal por conta da sua violência e não necessariamente por conta da sua importância ou do seu protagonismo, fica a suspeita que obviamente está sendo investigada pelas autoridades. Mas eu discutia com o Gani aqui no intervalo um ponto importante. Os debates sobre a privatização dos presídios... Não são poucos, né? Não são poucos e estavam bem adiantados. Mas eu acho que essa fuga, especialmente a utilização dessa empresa laranja, acabou atrasando bastante esse debate. Porque se as organizações criminosas têm condições, repito, é uma suspeita, de agirem dessa forma, elas também teriam condições de participar de um processo licitatório e vencerem e fazerem a gestão de um presídio ou de algo que o valha, o que seria ainda mais temerário. Nossa, é uma reflexão muito importante e que pode apontar, inclusive, a maneira profissional como essas organizações acabam atuando, muitas vezes dentro de uma aparente legalidade, para conseguir vencer até processos licitatórios. Você, Alan Gani, quais são as reflexões diante dessas informações dessa empresa suspeita de facilitar a fuga? Não, perfeita a reflexão aqui do Acácio, o que ele trouxe. Agora, o que me chama atenção nesse momento é claro que todos os olhos estão voltados para a captura aí desses dois fugitivos, mas eu espero que essa questão tática e operacional, ela não se sobreponha a algo muito mais grave e estrutural, que foi como que o governo contrata uma empresa onde o dono da empresa, sem conhecer o dono da empresa, onde o dono da empresa é um laranja que recebeu 12 auxílios emergenciais. Isso não faz o menor sentido. Mais grave do que a própria fuga dos bandidos é o que aconteceu. Isso tem cara de corrupção, isso cheira a corrupção. Depois uma empresa... Houve um erro de protocolo. Ou um erro de protocolo, no mínimo algo administrativo muito grave. Então isso tem que ser investigado, se houve corrupção, se foi um problema de gestão, problema administrativo, aí as câmeras não funcionam, né? Câmeras ultrapassadas, mas aí pro policial, tudo bem que é outro estado, mas pro policial tem que ter câmera de última geração, mas no presídio é câmera sucateada.
Quer dizer, isso tem que ser investigado. É claro que agora tem toda essa urgência de capturar lá os criminosos, né? Uma questão tática e operacional, mas isso não pode ficar sem resposta para a sociedade. Eu espero aí que as autoridades deem essa resposta para a gente aqui. Claro, a gente precisa aguardar o avanço das investigações, são informações preliminares e a gente está trazendo as impressões acerca dessas notícias que estão sendo veiculadas. São informações fracionadas, é importante destacar isso. Zé Maria, o que é preciso trazer para essa análise, para esse debate? Há, inclusive, muitos questionamentos nas redes sociais sobre a não recaptura desses presos. Algumas pessoas apontam que teria demorado demais já. A reação foi muito tardia, né? Daniel, esse já é um assunto que está sendo discutido na linha política, né? A segurança pública é muito ligada ali à política, porque trata, sim, de um processo político, um processo de segurança pública. Esta união ali de política e segurança pública, ela é antiga e vai longe, né? Fica muito claro que os dois bandidos que fugiram tinham uma proteção muito grande por uma rede ilegal, uma rede de criminosos que cresce no Brasil. Já são 52 o número desses grupos criminosos aí do crime organizado. E eles são especializados por regiões. Esses fugitivos receberam dinheiro, receberam informações e receberam vários pontos de ajuda que assusta. Não se pensava num grau de organização tão grande e tão influente. Se descobriu aqui em Brasília que havia um plano para libertar o Marcola. Para fazer esse muro, o pessoal de Brasília tirou o Marcola daqui. Um custo alto, de helicóptero e batedores, parou o Brasília, colocou na aeronave, levou e depois trouxe, né? Mas havia uma proteção muito especial. Fizeram esse muro em volta de um presídio que já era de segurança máxima. A indicação de que o projeto não era tão bom assim. Se um presídio projetado por profissionais para ser um presídio de segurança máxima e tem uma luminária que passa uma pessoa, olha, pelo amor de Deus, um presídio de segurança máxima, onde você pode tirar um ferro, a busca de ferro em penitenciário é uma coisa absurda. Até talheres e tal tem que ser de plástico, porque não pode entrar nada de metal. E aí tem na pia um vergalhão que você pode tirar, quer dizer, o projeto está errado. Em situações normais, deveria cobrar isso aí de quem fez o projeto, ou pelo menos divulgar o culpado de um projeto tão mal feito assim, né? E isso acabou levando aqui para o debate nacional a situação das penitenciárias federais. É preciso discutir as penitenciárias federais para decidir se aumenta, se diminui, porque é muito caro. O custo é 32 mil por mês. 32 mil por mês o custo de um preso na penitenciária dessa. Na penitenciária comum fica na faixa de 3 mil, em média a gente está falando. Os mais baratos, outros mais caros, né? Então é surpreendente que isso aconteça. Agora, quanto à recaptura, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Hoje ninguém foge de ninguém. A minha tese é que depois das imagens do celular e das câmeras, a gente não foge nem da mulher da gente. Quando a gente chega lá, ela sabe por onde a gente passou, onde a gente tomou um refrigerante. Mas quanto mais tempo passa, você está permitindo que eles consigam se afastar da região e muitas vezes eles conseguem se deslocar para outros estados. E é preciso lembrar também que Mossoró não está tão distante assim do mar, né, Zé Maria? Grande. Agora, só para destacar para a nossa audiência, essa penitenciária federal de Mossoró foi inaugurada em 3 de julho de 2009. Então já faz um bom tempo e é preciso lembrar também que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou com todas as letras que os presídios federais têm problemas na construção, têm problemas de projeto, precisarão de adaptações e adequações. Agora, você, Acácio, o que é preciso trazer para essa questão que envolve as penitenciárias federais, esses problemas estruturais, e agora um desafio que também é do ministro Ricardo Lewandowski,
mas que ele acabou, assim, não dá para culpá-lo de alguma coisa. Ele tinha 13, 14 dias de gestão ali. Só que o problema é que as cobranças vêm e é preciso ter pressa agora. Os presídios federais surgiram no Brasil mais ou menos em 2006, então são 18 anos. Em 18 anos, essa foi a primeira fuga. Se a gente for comparar com o sistema penitenciário dos estados ou da maioria dos nossos estados, não é um número ruim. Mas, obviamente, eles foram criados e eles foram constituídos, eu digo constituídos porque não foi só a estruturação de presídios federais. Houve a necessidade da criação de uma lei regulamentando este sistema. E todo esse conjunto foi estruturado para que eles fossem referência em termos de segurança e principalmente para que lá ficassem os bandidos mais perigosos do Brasil, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas. O Zé bem citou o caso do Marcola. O Marcola, durante muito tempo, a inteligência da Polícia Federal e do nosso sistema penitenciário federal detectou que ele investia milhões de reais para que fosse executado um plano de fuga. E esse serviço de inteligência impediu que a fuga acontecesse. Mas é óbvio, é extremamente ruim e nos deixa muito preocupados o fato desses presídios que são referência em termos de segurança máxima permitirem que 2 presos fujam, 2 presos sem muita relevância e mais do que isso, o fato do ministro da Justiça e da Segurança Pública vir a público dizer que esses presídios têm problema na sua estrutura. Nós tivemos 18 anos e nesses 18 anos ninguém constatou isso e se deu ao trabalho de tentar resolver? Pois é, não foi em 2 semanas que ele identificou esses erros, né? Certamente os profissionais ali envolvidos já tinham identificado, agora é preciso promover mudanças para ontem. Você, Alan Gani, particularmente defende o modelo de privatização das penitenciárias federais ou acredita que esse episódio que envolve Mossoró pode mudar um pouco a dinâmica e o avanço dessa ideia? Olha, eu acho que pode mudar, mas eu acho que não deveria mudar. Eu sou a favor, sim, de privatização dos presídios. Mas o quanto o poderio de uma organização criminosa pode, de certa maneira, mexer nessa dinâmica? É porque geralmente quando a gente pensa em processos de privatização, né, não é que vai ficar um Deus dará. Então, é claro que vai ter um processo... Exatamente. Então, eu sou a favor de um processo de privatização com regras muito duras, com regras muito claras, com uma agência reguladora por trás, justamente para minimizar ou até zerar o risco de uma facção criminosa, né, ganhar um processo de licitação. E a gente sabe, né, o poder das facções hoje criminosas aqui no Brasil, eles já têm pretensões, né, eles falam abertamente de ter estudantes de direito entrando, né? Há relatos, né? Há relatos. Estariam já pensando nisso, né? Pensando em ser juiz, Ministério Público, entrando no futuro, prestarem concursos públicos. Exatamente. A facção que atua aqui em São Paulo, dentro e fora dos presídios, tem uma chamada sintonia dos gravatas, onde eles custeiam advogados para defenderem os seus principais líderes e os presos em geral e, obviamente, olhando dentro de uma cadeia de custos e investimento, é melhor que eles formem pessoas do que saírem contratando a um preço mais alto. Então, assim, eu acho que esse risco ele é factível, né? Então, agora, por isso que o processo de privatização eu não vejo como um problema em si, desde que ele seja muito bem regulado com agências reguladoras, senão vai ser uma porta aberta para o crime organizado. Mas a tese perde força com o advento do episódio de Mossoró, Zé Maria? Você diz a tese de privatização da penitenciária? Isso, da privatização. Olha, eu não vejo a possibilidade de acontecer isso a médio e a curto prazo no Brasil. É uma mudança de cultura muito grande, mas eu acho que deve ser enfrentado, né? Não se pode privatizar a justiça. Continua tudo a mesma coisa. Agora, a execução da pena e as normas definidas em cada penitenciário, isso é perfeitamente possível.
Eu conheço algumas PPPs que dão certo, que é a parceria público-privada, seria a situação. É evidente que melhoraria a qualidade da justiça. O problema do Brasil não está exatamente nas penitenciárias, apesar de o Estado não ter o domínio das penitenciárias, o que é muito grave. O problema está no arcabouço do direito, que não permite a punição de todos, a punição imediata, atrasa, uma justiça que atrasa não é justiça. Qualquer país que tenha isso resolvido, quando se comete um crime, chega lá, já tem um juiz de plantão e já dá a sentença. Se tiver acordo, se você não apelar, já sai dali com a sentença. Então era preciso essa agilidade. Eu bato sempre na história seguinte: não é preciso aumentar penas, o que é preciso é acabar com a impunidade. A certeza de punição, mesmo que seja 1 ano de cadeia, isso assusta. A quantidade de penas, muitos anos de condenação, mas você sabe que não será condenado, isso incentiva. Então é preciso cuidar dessa parte anterior aos presídios. Agora, dominar o presídio em segurança pública é fundamental. Ainda falando sobre o sistema penitenciário brasileiro, 1 ano antes da fuga inédita no presídio de Mossoró, outras 2 tentativas de evasão de detentos em penitenciárias federais foram registradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma delas também aconteceu em Mossoró e a outra na penitenciária de Catanduvas. Os registros fazem parte de documentos da Secretaria Nacional de Políticas Penais. As 2 tentativas de fuga aconteceram entre o início de 23 e fevereiro de 24. Segundo o órgão, é comum os detentos procurarem facilidades em presídios para tentarem fugir. Muitos desafios, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Acácio Miranda, rapidamente, em 30 segundos. A gente espera 2 coisas. Primeiro, que eles sejam recapturados. E, em segundo lugar, que esses problemas todos que foram mencionados sejam resolvidos. Porque se é um presídio de segurança máxima, que ele efetivamente apresente segurança máxima. Você, Alan Gani, em 30 segundos. Eu acho que em algum momento eles serão capturados. Você lembra muito lá o caso do Lázaro, né? Que também demorou a captura, mas em algum momento a polícia vai cumprir o seu papel. Mas a gente precisa de respostas do que aconteceu nesse processo de contratação da empresa que tinha um laranja como dono. Caso do Lázaro, que gerou muita repercussão do público nas redes, inclusive. Muitos torciam pelo bandido, inacreditável. Programa Os Pingos nos Is, os desafios das autoridades no que se refere, Zé Maria, à situação do sistema penitenciário. 30 segundos, Zé. Eu acho que tentativa de fuga é natural. Eu aprendi que o preso tem quase que a obrigação de tentar fugir. Eles só pensam naquilo. É tanto que não é crime fugir ou tentar fugir, né? É uma situação do preso. É o outro lado, ou seja, as autoridades e as penitenciárias que têm que evitar todos os dias. Eu acho que eles assistiram muito o filme do Alcatraz, que é um bom filme, inclusive.